Muito bem, agora a nossa entrevista é bastante interessante, principalmente para você, produtor, que está procurando uma opção de ração, de alimentação mesmo para os seus animais, enfim, tem no milho o problema do custo elevado, tem esse atraso do plantio que pode lá na frente gerar aí algumas consequências aí na oferta também do milho. E uma alternativa, mais do que uma alternativa, uma opção importante para o produtor é o milheto granífero. São híbridos de milhetos graníferos que podem ajudar aí a aumentar a lucratividade no campo. A gente vai falar um pouquinho dos híbridos da Ato Sementes, justamente porque são importantes nesse momento e são novas opções também para o produtor. E quem está aqui comigo para falar sobre esse tema é o Juca Matiello. José Antônio Matiello. Juca, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente. O Juca é diretor comercial da Ato Sementes e vai contar um pouquinho das vantagens da produção. São 2 híbridos, né, Juca, que vocês têm hoje à disposição aí do mercado. Conta um pouquinho para a gente como são os híbridos, como eles devem entrar no manejo da fazenda, enfim, na sequência de produção dos produtores e quais as vantagens de quem utiliza, na verdade, esses híbridos, esses milhetos graníferos. Conta mais para a gente, Juca, seja bem-vindo. Antes de mais nada, bom dia, Alexandre, e a todos que nos assistem. Em nome da Ato Sementes, agradeço o convite e a oportunidade. Alexandre, como bem você comentou, nós temos 2 híbridos graníferos de milheto, o ADRG 9060 e o ADRG 9070. São 2 materiais que têm um encaixe perfeito na safrinha ou na segunda safra, onde que o produtor, ele, quando planta soja, o pensamento dele é para a safrinha, assim que colhe a soja, é entrar com o plantio do milho. Só que na média dos anos, a gente sabe que o sucesso na cultura do milho e ter boas produções é em plantios que vão até 25 de fevereiro. A gente sabe que tem plantios posteriores a 25 de fevereiro, até entrando em março. Mas daí o produtor entra no risco, e ele sabe disso. O risco que de chuvas, né, nos meses de março, abril, nos cerrados brasileiros. Então, os nossos 2 materiais, eles têm um encaixe perfeito em plantios após o milho, de 25/2 até 10/3. Eles podem ser plantados antes do 25/2? Podem. Mas nós sabemos que essa é uma época preferencial do milho. Então, nós temos o plantio na sequência do milho, após o milho, onde que nós temos 2 produtos que, além de ter uma excelente produtividade a campo, são 2 materiais fantásticos, né? Nós estamos indo para o 3º ano de cultivo desses materiais, com produtividade a campo de 40 a 50 sacas por hectare. E são 2 materiais que agregam muito na melhoria dos solos também. São materiais que são recicladores de nutrientes, é uma característica da cultura do milheto, reciclar o nitrogênio, o fósforo, o potássio. E esses 2 materiais, Alexandre, têm uma característica interessante. Eles são redutores de um fitonematóide que se chama Pratilencos braquiurus. Esse fitonematóide afeta, em termos de produtividade, reduz a produtividade da cultura da soja. Então, isso aí, esse material, além da produção de grãos, ele deixa um ambiente perfeito para a cultura que vem na sequência, após a colheita, ou seja, a soja na sequência, ou mesmo até o algodão. Uhum. Então, assim, ele tem uma sinergia, esses produtos têm uma sinergia fantástica, né, com a soja. Então, entrega a produção de grãos, melhora os solos e aumenta a produtividade da cultura subsequente. Ô, Juca, só nessa primeira fala sua, a gente já viu várias características interessantes e que podem despertar aí a atenção do produtor, principalmente nesse momento, né, que a gente tem essa condição de atraso do plantio da soja, enfim, a gente sabe que a janela do milho de segunda safra vai estar apertada e o produtor precisa ficar atento às opções que ele tem também para evitar os riscos, como você bem colocou. Vamos por partes. Qual é a janela de plantio
E qual é o ciclo de produção do milheto? A janela de plantio dele, a época recomendada é de início de fevereiro até 10 de março. Essa é a época ideal, né? Eu citei pós-milho porque a gente sabe que inicialmente fevereiro é o milho. Mas essa é a época. Início de fevereiro, 1º de fevereiro a 10 de março, tá? Um ponto importante, Alexandre, por que a gente fala da eficiência desses materiais do milheto, é que ele, em termos de aproveitamento de água, ele é 14% a 15% mais eficiente que o sorgo e 34% mais eficiente que o milho. Não Isso depende de tanta água, então, é isso? Lógico, a água é importantíssima, né? Mas ele tem uma eficiência maior em aproveitar o pouco que tem de água nessa época de plantios de após 22, em transformar essa água, gramas de água, em gramas de matéria seca. Ou seja, transformar isso em produção. Então, ele é uma cultura extremamente eficiente nesse ponto. Qual que é o ciclo dele, Juca? O ciclo dele é de 100 a 105 dias, dependendo da região de plantio. Então, do plantio à colheita, 100 a 105 dias está colhendo o material. Então, vamos falar um pouquinho do material que vai ser colhido. Quais as características dele? Você falou que ele tem um valor de proteína bastante interessante aí. Nos ajude a entender esse teor de proteína e para que tipo de animais ele pode ser utilizado, enfim, como é que está sendo essa aplicação nessas 3 safras que você contou para a gente que ele já está no mercado? Certo. O perfil bromatológico do grão do milheto é fantástico. Você comentou da proteína, né? Ele tem 50% mais proteína que o milho e o sorgo. Esses nossos materiais em análise bromatológica mostraram 13 a 14% de proteína bruta no grão do milheto, no grão, né? Além disso, ele tem um perfil de aminoácidos fantásticos, metionina, lisina, cistina, e tem uma aceitação enorme, né? Por toda a classe de animais, suinocultura, bovinos de corte, de leite, mas enfim. E as granjas de aves, hoje, são as grandes consumidoras desse grão, né? Então, tem uma aceitação e uma liquidez muito interessante. E a gente percebe e conversa também com as granjas, né? Com quem adquire o grão de milheto, há essa percepção de aumento de produtividade na produção de ovos. E eu estava me lendo, né, conhecendo um pouquinho do produto antes da gente conversar e vi alguns depoimentos de produtores dizendo que não precisam nem triturar o milheto, enfim, que é um produto que já pode ser colocado diretamente ali para os animais. É isso mesmo, Juca? Perfeitamente. Não precisa triturar, que isso aí também dá uma economia de energia, certo? Exatamente, É exatamente. servido in natura na ração e com uma aceitação fantástica. Realmente é um produto que tem um encaixe muito bacana na formulação das rações e concentrado para as granjas de aves, no caso, né? O resultado, né, o benefício para quem utiliza esse tipo de material é tão bom quanto a ração de milho, por exemplo. Veja bem, o milho tem a sua composição em termos de ração, em termos de nutrição, em termos de proteína, etc. Ele, na realidade, o que ele agrega na formulação da ração, Alexandre, é que ter uma proteína superior, na hora de fazer a formulação da ração, o nutricionista das granjas, ele faz um balanço, ele tem um produto, Entendi. que ele tem 1% a mais de proteína que milho e sorgo. Ele consegue trabalhar com o farelo de soja, que hoje é um insumo caro. Então, ele tem condições de fazer o quê? Fazer o uso de um produto que tem uma qualidade superior com um custo inferior ao milho, o grão. Hoje, o grão do milheto, a maioria dos produtores estão conseguindo vender a 90% do valor do milho, né? Então, veja só, eu tenho um produto que é 90% do valor do milho, né? E com qualidade nutricional melhor. Então, isso aí, o encaixe na formulação da ração é muito interessante. Ou seja, um alimento de qualidade com um custo mais competitivo. A minha próxima pergunta seria justamente essa, Juca. Tem mercado? O mercado está atento aí a essa opção que é o milheto? Está crescendo a oferta de milheto? Como é que você está acompanhando aí esse mercado? Sim, está crescendo, a aceitação, que a gente falei, a demanda é fantástica, a aceitação é fantástica. Nós estamos
a cada ano crescendo em área plantada, né, junto aos nossos clientes. Nós devemos ter, desses dois híbridos, o ADRG 9060 e o 9070, nós devemos ter uma área plantada na safrinha, ou na segunda safra de 2021, algo em torno de 150 mil hectares. Então, nós temos uma oferta muito interessante também de grãos, dos dois produtos, né, Alexander? E essa produtividade dele de 40 a 50 sacas que você comentou, né, Juca? Perfeitamente. É uma produtividade a campo de 40 a 50 sacas, fazendo o que a gente diz os manejos básicos de qualquer cultura, né? O que é? É plantar na época recomendada, certa, fazer os tratos culturais. É exigente colher, com a adubação, Juca? está pronto para colher, né? Então, é assim, não tem nenhum segredo, é fazer o que o produtor faz com todas as culturas, e faz muito. Ele é mais exigente com a adubação, não? Não, esse é outro diferencial interessante. Após o plantio da soja, nós semeamos esses dois produtos sem a necessidade de adubar. É só a semente, né? Então, por que isso também? Outra característica do milheto, ele tem raízes profundas que vão buscar os nutrientes em camadas de solo que outras culturas não conseguiriam. Para você ter uma ideia, o sistema radicular do milheto chega a 2,5 metros, 3 metros. Então, ele é eficiente também em aproveitar os nutrientes que outras culturas não alcançariam, ele traz, né, vai gerar produção e depois, fantástico, ele devolve na palhada esses nutrientes para as culturas subsequentes, que é o que a gente fala, ele faz a reciclagem de nutrientes, principalmente do potássio. E vocês chegaram a pesquisar, pelo que eu estou entendendo, ele dá uma reestruturada no solo, muito boa. E isso ajuda a cultura subsequente, você já explicou isso para a gente lá na frente. Mas vocês chegaram a mensurar qual o potencial dessa transformação que o milheto traz aí para o solo e como a cultura subsequente responde, Juca? Fizemos perfeitamente. Ele é um melhorador de solos, né? Ele descompacta o solo, recicla nutrientes, reduz nematóides. Nós fizemos um trabalho por 4 safrinhas, né? Ou segundas safras consecutivas, né? Onde que nós fizemos a área de lado a lado de palhada, que a gente diz, né? Onde que nós colocávamos no mesmo talhão, áreas comerciais no mesmo talhão, o milheto e no lado outra cultura de segunda safra. O milho em alguns momentos, o sorgo, as braquiárias, ou seja, o que o produtor iria fazer na propriedade dele. E nós colocávamos os nossos milhetos no lado, um lado a lado de palhada que a gente chama. E por 4 safras consecutivas de soja, deu uma média de ganho na soja de 3,48 sacas a mais produção de soja em cima da palhada do milheto versus as outras palhadas. Isso é um ganho interessante, é o que a gente chama de ganho indireto. Nós temos o ganho direto do grão, 40 a 50 sacas por hectare, na média das lavouras, né, que tem condições de alcançar isso com certa tranquilidade. E nós temos mais esse ganho que a gente chama de ganho indireto, que é 3,48 sacas de soja. Se você pegar essas 3,48 sacas de soja a um preço que março de 2021, base em Rondonópolis, de R$150, nós temos um ganho muito interessante, né? Um resultado muito interessante desse ganho indireto que o milheto proporciona. E justamente por proporcionar essa melhor qualidade do solo e principalmente por disponibilizar nutrientes que estavam escondidos lá no solo, certo? Perfeitamente. Nós temos até uma simulação de ganhos aqui, Alexandre, na produção de 40 sacas, e você estimando um preço de milho, março de 2021, de R$50, eu falei 90% do milho, dá R$45. Você tem um ganho direto de R$1.800. E você pegando essas 3,48 sacas que eu comentei e multiplicando por o preço da soja, vamos colocar R$132, vai. Eu falei 150, dá 459. Se faz o somatório do ganho direto do 1.800 mais o ganho na soja e subtrai o custo de uma lavoura de milheto, o custo total com os manejos, com semente, que dá R$634, você tem um lucro líquido na operação no sistema híbridos de milheto e soja de R$1.625. É um resultado muito interessante. Se nós pegarmos esses R$1.625 e dividirmos pelo preço da soja futura, dá algo em torno de 12 sacas de soja. Puxa vida. Então, quer dizer, é um sistema muito interessante, onde que o produtor
consegue fazer um resultado bacana no grão do milheto, um resultado na soja e uma melhoria nos solos. Ô, Ju, que você contou que vem aumentando a cada ano aí, né, o número de produtores que vem utilizando. Qual é o perfil desse produtor? Onde que esses híbridos se encaixam melhor? Em que condições eles se encaixam melhor? O perfil do produtor é, como eu falei, é o nosso produtor de soja, né, o sojicultor. E hoje o grande volume dos nossos plantios, das nossas vendas, se concentra nos cerrados brasileiros, né? Os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Tocantins, né? Os cerrados brasileiros. Essa é a grande concentração do uso desses dois materiais. Mas nós já estamos avançando para outros estados. Temos áreas já em São Paulo também. Em São Paulo já temos área de plantio, desde que foram lançados os produtos. Estamos agora começando a descer para o sul do país, fazendo algumas áreas demonstrativas, alguns polos de áreas demonstrativas nesses materiais nos 3 estados do sul. Então, assim, na realidade, o milheto, a abrangência dele é o Brasil, né? Então, nós temos também no Maranhão, área de plantio, no Pará, quer dizer, é um produto que tem um encaixe fantástico e o que ele necessita simplesmente é que a gente dê realmente as condições ideais para qualquer cultura, né? De manejo, de plantio. E só reforçando, além de todas as características que você disse, de recuperação de nutrientes, de formação de palhada, tem essa questão do controle de nematóides também, né? Perfeito, é importantíssimo, né? Tem mais esse benefício, essa característica desses dois materiais, do 9060, a DRG 9060 e o ADRG 9070, ser redutores do pratilento. E o nosso produtor, né, ele sabe bem o que é esse fitonematóide, causa realmente prejuízo às grandes culturas, né? No caso, a soja, a redução com esse fitonematóide realmente é impactante. Muito bem. Ô, Juca, quem quiser saber mais detalhes, quem quiser conhecer melhor o produto, enfim, quem quiser trocar informação, o que pode fazer? O Alexandre pode nos acessar, né? Pelo nosso site tem os nossos representantes que estão em todas essas regiões que eu citei, né? Tem os nossos telefones, tem o telefone WhatsApp, né? Então, pelo site ele tem condições de identificar o representante, o distribuidor que mais próximo da propriedade dos nossos produtores, né? E também nós temos uma equipe de campo, né, da empresa, né, espalhada nos cerrados brasileiros e que tem condições de dar o suporte e também tirar possíveis dúvidas que pode vir a respeito desses dois produtos, né? E tem liquidez, né, Juca? O grão de milheto tem uma liquidez fantástica. Inclusive, Alexandre, aproveitando mais uma vez essa sua pergunta, que é muito boa, tem agricultores já fechando contrato antecipado, né, de venda desse grão de milheto. Mas a liquidez é fantástica do produto, devido justamente à alta qualidade dele. Pois é. Uma opção, portanto, muito interessante para você como produtor, né? Produtor que está precisando aí, de repente, fazer uma rotação de culturas na sua área, de repente está apertado com a sua janela de plantio. Como o Juca falou, não é a intenção de concorrer diretamente com o milho, mas sim de ampliar as opções para você, produtor, no seu portfólio, nas suas atividades, enfim, e evitando correr risco, obviamente, quando você planta uma cultura fora da janela de plantio, a gente sabe que as consequências sempre acontecem. Então, fica aí para você mais uma dica, mais uma opção legal, interessante de produção. Com liquidez, você vai ter um mercado demandando aí esse produto, e para você que é criador, também uma opção importante, já que o milheto ele oferece, ou pelo menos os híbridos que a gente contou aqui para vocês, eles oferecem uma qualidade bastante grande aí para os animais, e eles podem ser adicionados à ração com ganhos importantes aí para a sua criação. Então é o ADRG 9060 e o ADRG 9070 da Atos Sementes. Certo, Juca? Perfeito, Alexandre, é isso mesmo. Bom, então peço para você fazer as suas considerações, enfim, avisar o pessoal que
Tem semente para todo mundo para esse ano já, Juca? Para o ano que vem, aliás? Gostaríamos que tivesse para todo mundo, mas a produção é limitada, né, Alexandre? Você sabe disso, né? Então, mas assim, qual que é a mensagem, né? Que o produtor agora, no momento, ele está repensando, né? Porque atrasou realmente o plantio, como você comentou no início da entrevista, né? O produtor, alguns já se posicionaram com o milho, até para toda a área, ou parte da área. Eu sei que agora volta para uma reflexão do que eu vou fazer com o restante da minha área que eu não defini o milho. E ele vê a janela de plantio, né? E eu visualizar essa janela de plantio, eu acredito que aí nós temos uma oportunidade grande com esses dois materiais de oferecer produtos com uma segurança muito interessante e todos esses benefícios que eu já falei anteriormente, né? E dizer que nós estamos à disposição de todos os produtores. Quem não conhece o produto, eu convido a conhecer, fazer uma área, né, Alexandre? Eu acho que é muito disso, o produtor, eu acho que é fantástico isso, conhecendo a propriedade de cada um, não é isso? Porque é bacana a gente ver as experiências do vizinho, isso é interessante, a gente tem contato também com esses produtores, mas também quem não conhece, experimentar. Né? Reserva aquele espacinho para teste, né, Juca? Como é que é? Reserva aquele espacinho para teste ali, né? Vê como é que ela funciona na sua propriedade, né? Isso, faz um talhão, 2 talhões. Em resumo, começar a conhecer esses produtos que eu acredito que o produtor vai ver uma série de benefícios que a gente teve ao longo da nossa conversa, sabe? E nós ficamos à disposição de todos, né, via os nossos canais, nossos representantes e através também do nosso site, a gente com certeza vai responder a todos que nos acessarem. E eu agradeço a você pela oportunidade, Alexander, e a todos que estão assistindo. Imagina, a gente que agradece aí a possibilidade de estar trazendo, como a gente colocou desde o começo, mais uma opção para o produtor aí, principalmente de diversificação mesmo, né? De evitar que todos os ovos sejam colocados na mesma cesta e que o risco assumido seja menor aí, numa condição especial que a gente tem, principalmente nesse ano, na sequência do ano que vem também. Enfim, para você fica essa dica bem legal da Atos Sementes. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. A gente volta a conversar para saber mais detalhes aí do produto, tá certo? Ok, Alexander. Obrigado a você, obrigado a todos que estão nos assistindo e obrigado mais uma vez em nome da Atos Sementes pela oportunidade. Tá aí, Juca Matiello, diretor comercial da Atos Sementes, comentando com a gente toda a versatilidade aí dos híbridos de mileto granífero lá da empresa. A gente agradece a oportunidade também de estar conversando com vocês, de estar trazendo aí essa mensagem de opções, né, para que vocês possam também entender o que tem disponível no mercado e, enfim, como a gente já frisou aqui, evitando riscos lá na frente. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Na sequência, a gente tem aí as informações do mercado do boi, um mercado que está bastante interessante. A gente viu uma explosão de preços acontecendo nos meses anteriores e agora, em dezembro, o preço da arroba está ali perdendo força, cada dia perdendo um pouquinho mais do seu potencial. Mas, na sequência, você acompanha todas as informações desse mercado do boi gordo. Continue com a gente.